escrever aí no chat qual a sua modalidade, qual o seu nome, onde é que você está, para a gente conhecer um pouquinho mais. Pelo tempo, a gente não vai conseguir fazer muito isso por aqui, falando, mas deixa aí no chat para que a gente fique sabendo. E como eu disse, esse mundo é grande demais e Jesus disse lá em Mateus sobre as ovelhas estarem aflitas e desamparadas e como ovelha sem pastor, e no esporte não é diferente disso. Os atletas também estão dessa forma, mas também é dito na Bíblia que é para a gente chegar a todas as nações. E que nação grandiosa é essa do esporte, que a gente precisa chegar também. E como a gente faz isso? Há pessoas já, há atletas, há técnicos, há pessoas que fazem a diferença no meio do esporte, mas como eu, como você, como a gente pode fazer essa diferença? Como a gente vai jogar de forma que honre a Deus, de forma que a gente possa mostrar para aqueles que estão vendo a gente um pouco de Cristo nas nossas atitudes? Pode ir passando, filho. A gente vai ver em Hebreus 12, no comecinho de Hebreus 12, uma representatividade do esporte, uma grande corrida, o evangelho. E a gente pensa em um estádio. Imagina só um estádio representando essa grande corrida do evangelho. Há pessoas fora do estádio que nem querem saber ou nunca ouviam falar do evangelho. Há pessoas nas arquibancadas que elas conseguem ver um pouco, elas conseguem ouvir, elas têm um interesse, elas estão vendo o que está acontecendo ali no meio, ali na pista. E há aquelas pessoas que estão na pista, e ali está a maior representatividade. E ali na pista estão os corredores. Somos nós que queremos correr nessa corrida do evangelho, que é de fazer discípulos. E a Mafê tem um vídeo agora para passar para a gente. Você vai correr. Você é chamado para correr. Você está determinado a correr. Qualquer que seja o esporte, onde quer que seja seu clube. Esta é a corrida em que você está. É uma corrida como nenhuma outra. É acelerada, imprevisível. Vai demandar tudo de você. Desafios são inevitáveis. O desapontamento pode ser insuportável. Você precisará de mãos para te levantar, palavras para te encorajar. Você precisará de outros para treinar juntos, planejar juntos, correr juntos. Essa corrida não é sobre glória, fazer história ou quebrar seus recordes. Essa corrida é sobre compartilhar tudo que você tem, compartilhar a verdade que você acredita. Então, fixe seus olhos em Jesus e corra com perseverança e paixão. Esta é a corrida em que você está. Qualquer que seja o seu esporte, onde quer que seja o seu clube, vamos correr esta corrida juntos e fazer discípulos no mundo do esporte. Falando dessa corrida, eu quero falar sobre a pista de corrida. Nessa pista, como cristãos, a gente precisa se equipar, olhar para Cristo, e eu quero ler um texto que está em Colossenses 4, de 2 a 4. Fala: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual estamos algemados. Orem para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Então, nós que estamos nessa pista, nós temos essa responsabilidade, né? Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Nós precisamos ter esse primeiro ponto, que é orar. A gente precisa orar eficazmente para que a gente possa ter a oportunidade de falar para outros. E aí a gente precisa desenvolver relacionamento, porque tem outras pessoas nessas outras raias que nós estamos vendo aí, que vão correr junto com a gente essa caminhada. E nós precisamos chamar
outros para estarem participando dessa corrida. Então, a gente precisa ser intencional na nossa ação. E a pista, são poucos os que estão na pista. São muito poucos que estão aqui na pista e um estádio lotado que a gente vai dar sequência falando desse outro aspecto desse estádio. Então, a gente tem essa galera que fica aí fora, né? Acho que tem mais um slide, né? Que é muito mais gente que a gente precisa alcançar, né? Acho que tem mais um slide da pista. Por favor. Não, o da pista é só esse. É só esse. Então, desculpa. O microfone da Suzy? Ela está com dificuldade no microfone. A Suzy vai falar do estágio, da bancada. Consegui liberar o áudio. A gente não está ouvindo a Suzy. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a gente vai falar do aspecto agora que está em torno dessa pista de corrida, que é a nossa arquibancada, que representa as pessoas que estão nos observando em meio a essa corrida. E o nosso objetivo é, primeiro, entender que cada um está no processo da sua fé e fazer com que, de alguma forma, eles venham a se engajar, a ter mais interesse na nossa fé, nessa corrida cristã que nós estamos tendo, e pensar em como nós podemos alcançar a cada telespectador, a cada pessoa do esporte que está próximo da gente, ou a cada atleta que está competindo com a gente dentro dessa pista de corrida. Então, o objetivo é a gente olhar em torno dessa pista e ver essas pessoas que estão de olho no que fazemos, em quem somos e, de alguma forma, pensar em alcançá-las para Cristo e que elas iniciem a sua corrida na fé. Está com você, Mafê? Sim. Nós estamos, então, só para situar todos, né? A gente está usando a ideia do estádio como uma ilustração. Então, foi falado aí a questão do como que nós fazemos a nossa corrida aqui com Cristo e como que nós também apoiamos aqueles que estão correndo ao nosso lado e alcançamos quem está na arquibancada e quem está fora. Pegando, então, esse aspecto dessa corrida, uma coisa muito importante para a gente entender é que nós não fazemos essa corrida sozinhos. Na nossa caminhada com Cristo, na nossa jornada com Cristo, nós não estamos sozinhos. Nosso alvo, nosso foco é Jesus e é fazer discípulos. E nós vamos, talvez, usando aí a ilustração da corrida mesmo, nós vamos ter pessoas nas faixas do lado que podem aí representar colegas de equipe, pode representar clubes diferentes, esportes diferentes, que vão estar nessas faixas diferentes, mas correndo a mesma corrida que a gente. E junto nós podemos, então, começar a construir uma comunidade local de cristãos que se apoiam e que procura mesmo alcançar aqueles que estão observando a nossa corrida, seja da arquibancada, ou seja, aquelas pessoas que estão lá no bloco de saída ainda, que nem iniciaram a sua corrida, ou aquelas pessoas que estão muito próximas, mas ainda não entendem como que isso funciona. Uma das coisas muito importantes da gente entender é que nós não podemos correr sozinhos, nós não precisamos correr sozinhos. A nossa corrida ela é cheia de obstáculos e desafios, e é muito especial a gente perceber o poder da comunidade, o poder da igreja, como que Deus nos ajuda a caminhar, entendendo que a comunidade ela vai ser um suporte muito importante nesse processo, de um ajudar o outro. Então, quem que pode te apoiar? Talvez você pode pensar em pessoas que podem tá ajudando você na sua caminhada com Cristo, mas também você pode olhar pessoas que você pode estar sendo um suporte, que você pode estar ajudando essas pessoas. Talvez vão haver faixas ao nosso lado que estão vazias ainda e que pode representar aí clubes que ainda não tem nenhum cristão. A nossa visão é que, de fato, nós possamos ter um dia
discípulos de Cristo em cada esporte, em cada clube, em cada nação. E para isso nós precisamos mesmo entender que essa corrida a gente não faz sozinhos, e entender que essa corrida necessita de algumas habilidades aí para nossa habilidade de pista, que a gente vai chamar, né? E há 3 habilidades fundamentais aí que um atleta precisa. E quando eu falar atleta, na verdade, eu quero que você pense aí numa pessoa do esporte, seja atleta, árbitro, comissão, qualquer profissão que você exerça dentro do esporte competitivo, que você pense aí nessas habilidades que a gente precisa ter e praticar a corrida bem, e com isso a gente vai conseguir abrir portas para o evangelho. A primeira delas é nós orarmos eficazmente. O texto que o Bruno leu em Colossenses 4:2 até o 4 fala em relação à oração. Então, quanto que nós oramos regularmente por outros da nossa equipe, por nome, você chamar pelo nome as pessoas da sua equipe, o quanto que você tem orado por eles, o quanto que você tem orado por portas abertas para que você possa falar da mensagem de maneira clara, o quanto que nós temos orado por aqueles clubes que não têm tido cristãos presentes. Uma outra habilidade aí é a gente desenvolver relações significativas, buscar mesmo em todo tempo estar em contato com as pessoas, compartilhando de vida, ao mesmo tempo da fé. Você criar um interesse mesmo pela pessoa por um todo, assim, sabe? Querer conhecer a família dela, os amigos, as decepções, os desafios, os planos, as aspirações que ela vem a ter, de você ser um bom ouvinte nessa caminhada, de você passar um tempo informal junto, não só ali desfrutando do esporte, mas você ter um tempo fora do seu campo de atuação, e de você estar disposto a abrir a si mesmo, sabe? A partilhar dessa verdade com as pessoas, né? Entendendo que essa é uma forma da gente criar confiança, né? O quanto que eu estou disposta a abrir parte da minha vida, a pessoa ela vai sentir a vontade também para fazer isso. E a terceira habilidade aí que a gente precisa desenvolver é entender que nós precisamos jogar o nosso esporte como cristão, nós precisamos praticar o nosso esporte como cristão, entendendo que é por grande misericórdia de Deus que Ele nos redimiu, e agora nós vivemos, então, como cristãos, diante daqueles que nos observam, diante daqueles que observam a nossa corrida. E nós precisamos entender que o tempo que eu estou ali em treino, o tempo que eu estou jogando, eu preciso fazer, aliás, em tudo que eu fizer, eu preciso ser um sacrifício vivo, agradável ao Senhor, oferecendo toda a minha vida para adorá-lo e glorificá-lo. Uma coisa que a gente tem que guardar mesmo é que o esporte para nós é adoração, é o lugar de adoração. Então, jogue com paixão, com integridade, com humildade, honre os adversários, né? Sendo totalmente competitivo. Deus se alegra quando você pratica o seu esporte para Ele. E conte para as outras pessoas do seu time sobre essa corrida de fé que você tem feito. Conte através das suas palavras, através das suas ações. Reconheça a sua fraqueza, porque você não é perfeito, nenhum de nós somos. Reconheça a sua fraqueza e aceite o perdão de Cristo e mais do que nunca, mantenha focado aí no prêmio final, no nosso alvo final, que é fazer discípulos que viverão para sempre com Jesus. Esse é o nosso alvo nessa corrida que a gente é parte. Eu vou passar então para o Diogo agora. Amém, Mafê. Vamos falar um pouco sobre como podemos alcançar as pessoas nas arquibancadas, né? Porque nas arquibancadas está lá nossa família, nossos amigos, também está lá os fãs, né? Aquelas pessoas que nos seguem. Então, como podemos alcançar essas pessoas? E para isso existem 8 passos para isso. E eu vou deixar aqui 8 coisas para que você entenda um pouco sobre como alcançar as pessoas. A primeira é iniciando uma boa conversa, né? Há muita maneira de transformar uma conversa simples em espiritual, né? Por exemplo, quando você pergunta a ele como foi o seu final de semana e ele retribui, aí sim é uma boa maneira de você engajar a conversa bíblica, tentar colocar a conversa bíblica no meio, né? Então, mas se ele recusar, aí sim você muda de assunto. Mas o primeiro de tudo é iniciar uma boa conversa. A segunda é
você conta sua história, minha história e a história dele. Que é uma maneira fácil de você chegar para o seu colega e ele contar a história dele, você contar a sua história. Um exemplo é, vamos supor que ele foi expulso em um jogo, e ele por ter xingado o juiz, e aí você chama ele outro dia para um bom café, e aí você pergunta a ele o porquê dele ter se zangado com o juiz, o que foi que deixou ele muito zangado, né? E depois você conta a sua história, e depois você vai lá e escuta a história dele, né? Porque quando você fala da sua história para alguém, você acaba falando um pouco mais do que ele está passando, né? E aí você fala um pouco do que Deus fez na sua vida em relação a isso. Então é isso que é a sua história, a minha história e a história dele. O terceiro é explique o evangelho de uma maneira simples, né? Para chegar no mundo do esporte. Oi, estão me ouvindo? Explica o evangelho de uma maneira simples. Para chegar no mundo esportivo, precisamos ser capazes de explicar claramente a mensagem do evangelho. Temos que ter o evangelho na ponta da língua para poder explicar ele de uma maneira simples, para que eles possam entender o que está se passando, o que você está querendo passar para ele, né? Precisamos ter a certeza de que cobrimos todas as partes do evangelho, incluindo a dura realidade do pecado e do julgamento, né? Para garantir que celebramos a cruz e a ressurreição. O quarto ponto é compartilhar a sua história de vida. O nosso testemunho, ele é fundamental para isso, né? Precisamos compartilhar o nosso testemunho, porque eles são poderosos na maneira de dar um exemplo de vida e exemplo de evangelho, né? E 3 coisas para incluir no seu testemunho é o antes da sua conversão, o ponto de conversão e a vida depois da sua conversão. O que Deus fez para mudar a sua vida. Esse é o quarto ponto, nosso testemunho. O quinto é ler a Bíblia com um amigo, que a gente fala muito que é o DBS, né? Ter esse momento de compartilhar a Bíblia, de estudar um pouco ela, aprimorar essa questão da Bíblia, você saber passar o seu conhecimento e o conhecimento que Jesus tem nos dado para aquela pessoa. Então, é isso que é a questão do DBS. Tem 4 perguntas que você pode incrementar no seu DBS que vai lhe ajudar a ter esse contato seu com a Bíblia e ele também junto com a Bíblia. Então, a primeira pergunta que você pode deixar para ele é: o que o texto diz? O que é que o texto está falando? Né? O que significa isso? O terceiro é: o que significa para nós hoje? O que você leu, o que é que tem significado para nós hoje? O quarto é: qual vai ser a sua resposta para isso? O que você pode dizer de resposta para isso que você está lendo, né? A sexta é: responda adequadamente as perguntas. Saiba responder as perguntas que ele vai fazer para você. Às vezes, no mundo do esporte, eles fazem algumas perguntas para nós que acaba nos deixando em meio uma saia justa. Tem algumas perguntas que você fica meio numa saia justa. Então, você tem que saber responder adequadamente o que ele tem lhe perguntado. Mas, para isso, você precisa se aprofundar mais, estar mais fundo na Bíblia. Você tem que aprender ainda mais para que você possa responder adequadamente para ele, para que, assim, ele seja alimentado. O sétimo é as testemunhas com quem falamos, né? Estamos cercados hoje, estamos vivendo um momento de distância. Então, a gente tem que ter a noção do que vamos postar em redes sociais, do que vamos falar, porque a nossa vida está sendo feita de espelho para a vida daquelas pessoas que estão nos vendo. Então, precisamos saber lidar com isso, né? Você tem que ter uma noção do que você vai postar nas suas redes sociais, você tem que saber o que você vai falar para aquelas pessoas que estão longe de você, até porque esse momento que estamos vivendo, e estamos vendo que tem muita gente aí sofrendo com depressão, sofrendo com muitas crises de ansiedade. Então, precisamos saber o que nós vamos postar nas nossas redes sociais e o que vamos falar para eles, para que a nossa vida seja uma vida de inspiração para eles. E o oitavo e o mais importante é: confie em Deus para agir.
devemos confiar nossa vida plenamente em Deus, para que possamos agir da maneira correta. Quando pedimos a Deus para nos usar, quando vivemos nossas vidas esportivas como um ato de adoração, Deus está presente. Quando pedimos a Deus que Ele nos use, Ele vai estar presente em nossa vida. E eu queria deixar um versículo rapidinho, só para terminar, que está lá em Romanos 12, o versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, que possamos confiar plenamente em Deus, que eu tenho certeza que Deus vai estar conosco e vai estar nos liderando por onde a gente for. O apóstolo Paulo usa uma imagem esportiva para descrever como vivemos nossa fé. Corramos com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Qualquer que seja seu esporte, onde quer que seja seu clube, você está em uma corrida de fé. É uma corrida com objetivo: fazer discípulos no mundo do esporte. Você está correndo na pista e as pessoas estão nas arquibancadas. Colegas de time, treinadores, equipe de apoio, espectadores. Eles observam você viver sua fé através do esporte. Alguns estão bem próximos de unir-se a você na pista. Outros estão sentados na arquibancada. E como qualquer outra corrida, treinar é importante. O treino molda completamente a forma como você vai correr. O treino mantém sua mente focada, suas palavras claras e seus olhos em Jesus. É por isso que temos recursos de treinamento para equipar você para correr a melhor corrida possível. Você não está correndo sozinho. Ao seu redor há pessoas vivendo sua fé através do esporte. Então, qualquer que seja seu esporte, onde quer que seja seu clube, vamos correr essa corrida juntos. Agora sim. Muito bom. Nós vamos nos dividir em pequenos grupos, mas antes disso eu só queria colocar um convite aqui para todos vocês. Na segunda-feira agora nós vamos ter um tempo, um webinário chamado Orar, Ficar e Falar. Nós fizemos a gravação com alguns desses atletas e técnicos, pessoas que estão envolvidas diretamente no mundo do esporte, e eles contaram um pouco da experiência dele, como que tem sido esse tempo de isolamento, quais são as coisas que eles têm aprendido nesse tempo e como que eles têm seguido aí, entendendo que nós estamos isolados, o esporte está parado, mas o nosso chamado para fazer discípulos não muda. É o mesmo, o evangelho ele continua livre aí. Então, como é que nós temos aproveitado as oportunidades para seguir compartilhando de Cristo? Então, fica aí o site para você poder fazer a inscrição. Se você quiser mais informações, você pode entrar no Facebook da Coalizão Brasileira ou no Instagram da Coalizão Brasileira, lá também tem informações, o site. Vai ser muito legal ter a participação de vocês e vocês podem compartilhar também com outros que vocês conhecem. Eu vou pedir para o Ximenes ajudar a gente com a parte de divisão aí da sala. Nós vamos colocar vocês em salas e o que nós gostaríamos que vocês discutissem nesse tempo, aproveitar esse tempo para se conhecer. Nós vamos ter pouco tempo, então no máximo aí 8 a 10 minutos que nós vamos ter para falar. Então seja breve e agradarás, deixa todos ter a oportunidade de falar também. Mas é para a gente poder refletir, quantos cristãos que você conhece no seu time, quantos cristãos que vocês conhecem em outros times ou em outros esportes, né? E como que vocês poderiam talvez trabalhar juntos para alcançar seus amigos esportivos para Jesus? Ou com o que você tem feito, você pode compartilhar ali na sala. A gente quer que esse tempo seja para encorajarmos, aprendermos com as práticas uns dos outros. Então vamos aproveitar o momento aí juntos. Então vou pedir para o Ximenes fazer essa divisão. Deixa eu aqui. Beleza, vou fazer a divisão aqui.
Tá. E aí, só recapitulando o tempo, qual que vai ser, Ximenes, que a gente tem para... Diminuiu aí para 5 ou 6 minutos, Ok, tá bom? ok. Então, mais curto ainda. Aproveitem bem o tempo. 5 salas. Ok. Eu só precisava saber aqui da Denise. Denise, quem que você está ajudando? Só para deixar junto aí na sua sala. Espera aí que eu vou te habilitar. Um minuto. Ela vai digitar. Tá. Jean. Deixa eu achar ele aqui. Ok, achei o Jean. Está na sala 4.
educação física também, mas ultimamente eu não tenho ainda trabalhado com ministério esportivo. Uma das coisas que fez eu participar foi para poder conhecer e estar conhecendo o movimento. Então é bem breve mesmo que eu ia falar para deixar outras pessoas falando aí. Eu me chamo Del. Você pode compartilhar isso com a gente? Tem sido um pouco complicado, né, por conta hoje da distância, mas a questão, por ser muito jovens que não são ainda evangélicos lá no clube, eu tenho encontrado um pouquinho de dificuldade, mas vamos deixando Deus agir, né, da maneira que ele tem que. Com esse período de pandemia, eu estou em planejamento, né, para colocar em prática, né, pessoalmente e alcançar vidas por Senhor, em nome de Jesus. Moreno, e a gente tem trabalhado com esportes lá, e com o futsal e o handebol. E a gente tem encaminhado aí algumas crianças para alguns clubes daqui de Pernambuco. Como o município não enviou verba, então desde o ano de 2018 foi o nosso último campeonato, assim, e a gente está um pouco parado e com essa pandemia piorou mais ainda, mas estamos acompanhando e seguindo aí. E eu também sou professora lá do município de educação física. Bom, legal, gente. Claro que o tempo é curto, a gente queria muito ter mais tempo e oportunidade de ouvir todos e poder compartilhar, mas eu acredito que isso já foi bem encorajador para todos nós. Poder mesmo que, através de uma telinha aí, a gente está em contato, encorajando uns aos outros. Nós vamos retornar ainda nesse mesmo link que a gente só vai retornar para a sala que a gente... Então, deve aparecer aí uma caixinha para você falando que o tempo está acabando aqui. Então, é só você clicar para deixar essa sala e voltar para a sala principal que a gente estava. E lá o Ximenes vai passar para a gente a próxima parte. Tá bom? Mas Valeu, muito obrigada aí pela participação de todos. Foi bênção. Até mais. Eu acho que retornamos todos para cá. Aí o Ximenes vai dar a orientação aqui para a gente do que vai acontecer a partir de agora. É isso aí, gente. Muito bom tempo. Eu sei que foi curto, muito curto, mas já deu para a gente ter uma ideia aí, resumo desse universo. E vamos voltar para a sala principal agora. Esse aí é o link da sala, tá? Tá no chat. Você pode retornar para lá. Nós vamos para a nossa última parte aqui desse tempo juntos. Voou, né? Passou muito rápido, mas foi muito bom. Vamos lá?